Um robô capaz de jogar futebol? Isso já é realidade. O Artemis foi criado pela Universidade da Califórnia e mostrará as habilidades que tem no RoboCup em julho. Vamos ver. O Messi que se cuide. Tem um robô que está pronto para entrar em campo. E não, eu não estou falando do robozão Cristiano Ronaldo. Estou falando de um robô de verdade. O Artemis foi desenvolvido por engenheiros mecânicos da Universidade da Califórnia em Los Angeles. E entre outras habilidades, ele é capaz de chutar uma bola. O Artemis é uma sigla para Tecnologia Robótica Avançada para Mobilidade Aprimorada e Estabilidade Melhorada, em tradução livre. O robô de 1,42 m é capaz de manter o equilíbrio quando é chutado com força. Ele permanece em pé apesar de um empurrão de um homem adulto. Resiste a objetos lançados contra ele e ainda consegue correr. Ou seja, já está prontinho para jogar um Brasileirão. Inclusive, esse robozinho vai mostrar as habilidades dele na RoboCup, que acontece em Bordeaux, na França, em julho. De acordo com Dennis Hong, professor de engenharia e diretor do Laboratório de Robótica e Mecanismos da Universidade da Califórnia, que desenvolveu o Artemis, a tecnologia que faz o robô jogar futebol é a mesma usada para aplicações como combate de incêndios e socorro a desastres. A inovação do Artemis é que os atuadores, que são os dispositivos que geram movimento a partir da energia, se comportam como músculos biológicos, com elasticidade e controle por força. Os robôs normais têm atuadores rígidos e controlados por sistema hidráulico, que costuma vazar fluidos. Bom, não sei no seu time, mas no meu, ele com certeza tem espaço. Chegou a hora da coluna Seu Direito Digital. E hoje já estamos aqui com a presença ao vivo de Leandro Alvarenga. Bem-vindo, Leandro. Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem, Marisa. Esperamos que sim. Leandro, vamos começar falando de um assunto interessante que tem rolado aí durante toda a semana. O governo anunciou que a Shein pode trazer boa parte da produção do varejo aqui para o Brasil. E, além disso, existe um plano de conformidade da Receita Federal que as empresas do setor estão aderindo. A pergunta é, parece ser uma boa solução administrativa para essas empresas varejistas resolver essa questão dos impostos e não criar problemas para o consumidor? Bom, Marisa, isso é uma situação muito complexa que não é uma resposta tão simples. O primeiro ponto é, quando você obriga uma empresa a vir ao país, você resolve o problema tributário, porque ela estando sediada no país, ela vai pagar todos os impostos, encargos trabalhistas, então a parte tributária está resolvida. Agora nós temos uma segunda questão, Marisa. Essas empresas, elas têm um preço muito competitivo, porque elas não sofrem com uma carga tributária tão grande. Sim. Então, com certeza, o produto que será produzido no Brasil, que ajudará a pagar os impostos no Brasil, ajudará a desenvolver a nação, mas eles terão um preço menos competitivo do que o preço produzido lá fora. E aí tem esse lado desequilibrado para o consumidor. E aí traz uma concorrência mais justa para as empresas brasileiras, efetivamente, gera mão de obra no Brasil, mas a gente precisa entender esse equilíbrio, se ele vai fazer com que a empresa continue tendo os resultados que ela tem. Porque às vezes a carga tributária vai ser tão alta e com o tipo de serviço que ela presta, que não vai ser interessante a manutenção dela no país. Então, é uma conta que não é simples. A resposta, a princípio, é sim, é interessante, porque vai trazer tributos, vai acabar ele com a sonegação fiscal, a sonegação tributária, que é o que reclamam, né? Também vai ser uma concorrência mais justa com as empresas brasileiras que fazem ali uma concorrência com essas empresas, mas certamente o custo de produção vai interferir no custo do produto e para o consumidor final talvez vai deixar de ser tão atrativo, Marisa.
Com certeza. Não é a primeira vez que nós vemos empresas do exterior vindo para o Brasil e, devido até à alta carga tributária, que eles não estão tão acostumados assim, acabam desistindo do negócio aqui no país, né? Espero que não seja esse caso das varejistas, né? Como a Shein. Bom, e o ministro da Fazenda, aliás, Leandro, ele falou hoje em um possível imposto digital, que até já está sendo aplicado, não é? Em alguns outros países. Segundo ele, a tributação seria das empresas de varejo do e-commerce, não dos consumidores. Esse modelo é comum mesmo e seria positivo para nós? Bom, Marisa, vamos lá. A primeira coisa é que existe mesmo uma discussão no mundo sobre a criação da Digital Tax, ou as taxas dos serviços digitais. E ela não afeta só o varejo, ela afeta qualquer serviço digital, como, por exemplo, o Google, a Amazon, os servidores, a internet como um todo, não só a venda de produtos. Por que gera essa discussão, Marisa? Porque, normalmente, essas empresas, elas só pagam impostos na sua base, na sua sede, e deixam de pagar e recolher tributos em outros países onde ela faz a comercialização. Por exemplo, a França, ela taxou esse tributo e taxa em 3% a Google, a Amazon. A Espanha já está discutindo essa taxação também. O Reino Unido também. A Índia já taxa em 2% e a União Europeia já está em âmbito de discussão para criar um imposto para o bloco inteiro. Tá? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que ele não taxa o consumidor? Diretamente não. Por quê? Porque ela é uma taxa que ela recai sobre o lucro da empresa. Então, em tese, quem vai pagar é a empresa. Mas a gente sabe, Marisa, que toda a cadeia de produção e toda a composição de preço, ela tem a inclusão dos tributos. Então, indiretamente, falar que não vai recair sobre o consumidor não é uma verdade. Por quê? Porque se toda empresa ela trabalha com uma taxa de lucro X, se ela vai ter que pagar 2% de imposto, ela vai colocar a taxa de lucro X mais 2%. Então, efetivamente, vai sim recair, talvez não de uma maneira direta, perceptível, né, mas vai recair sobre os consumidores. É importante lembrar que essa fala diz que não vai recair sobre os consumidores, é porque muitos países eles colocam o preço do produto e embaixo aparece o preço do imposto. E nessa situação específica não vai aparecer esse imposto. Por quê? Porque não é um imposto que é imposto diretamente sobre o consumidor, mas ele é imposto indiretamente através do preço de produção ou do preço do produto, Marisa. Tá certo. Bom, vamos acompanhando esse assunto que a gente sabe que ainda tem muita discussão a respeito, né, Leandro? Sim, Marisa, é um caminho longo ainda, mas é uma situação justa, viu, Marisa? Sim. Essa taxação, por quê? Porque os países, as empresas globais, elas lucram muito, né, e não devolvem nada para aquela sociedade que lucra. E a forma de devolução são impostos, Marisa. Exatamente, é isso mesmo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Leandro, tem uma pergunta que veio pelos comentários até do Olhar Digital do Francisco Gonçalves. Ele diz assim, com relação àquela reportagem sobre as indenizações do Facebook pelo vazamento de dados por aquele escândalo da Cambridge Analytica. O Francisco pergunta, quem confirmar que teve os dados pessoais vazados, como ele deve fazer? Como ele pode proceder? Mesmo sendo uma notícia dos Estados Unidos, a pessoa que morava lá, por exemplo, naquela época, ela também tem direito? Ou o que ela tem que fazer? Bom, vamos lá, Marisa. Primeiro, o Facebook, a Meta agora, né? Ela fez um acordo com o FTC, que é o Federal Trade Commission, que seria o órgão regulador do comércio americano. E ela se comprometeu a pagar alguns bilhões de dólares de indenização para os consumidores que efetivamente tiveram os dados vazados, mas existem alguns requisitos. E quais requisitos eram? Ou você, na época do vazamento, que ocorreu isso, você deveria morar nos Estados Unidos e estar lá alocado. E aí tem que estar legalmente, o ilegal, nós temos um problema ali. E aí o que você teria que fazer? Você vai entrar, primeiro descobrir se seus dados foram ou não compartilhados indevidamente, né? E aí existe um aplicativo para isso, que é This Is Your Life, Your Digital Life, que é um aplicativo que ele fala a sua vida digital, e aí você consegue ali verificar se seus dados foram compartilhados pelo escândalo da Cambridge Analytica. Foi compartilhado, você vai ter que entrar ou no Facebook ou no FTC, no site, preencher um formulário, e aí você vai ter que preencher aqueles requisitos.
estar morando nos Estados Unidos à época dos fatos. Pessoas que não estão nos Estados Unidos, não estavam nos Estados Unidos, não têm direito à indenização. E aí vai ter que recorrer às leis de cada país, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, as decisões jurisprudenciais no sentido de dano moral para vazamento de dados, ela presume que você tenha que ter uma comprovação de um dano. Você não é o dano moral presumido, que nós já vimos ali, já discutimos isso no passado. Preencheu esse formulário, o FTC vai dizer para você, o Facebook, se você é elegível ou não a receber aquela indenização. Você não precisa estar hoje morando nos Estados Unidos, mas obrigatoriamente, à época dos fatos, você tinha que estar morando lá. Legalmente. Legalmente. Imigrante legal não está morando lá, né? Você está lá ilegalmente. Tá certo. Tá aí, Leandro Alvarenga, mais uma grande participação. Muitíssimo obrigado. E amanhã é feriado, né? Vai ter um feriadão, fim de semana. Então, aproveite o feriado, Leandro. Vamos descansar um pouquinho também, Marisa, que a gente também é filho de Deus, né, Marisa? Pois é. Bom, uma boa noite para você, Marisa. Uma boa noite a todos de casa. Bom feriado. Aguardo vocês semana que vem. E fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Leandro Alvarenga, como você já sabe, ele está aqui com a gente toda quinta-feira ao vivo para responder dúvidas que vocês tenham da vida digital. Então aproveitem esse espaço que é feito para vocês. Mandem suas dúvidas pela hashtag Seu Direito Digital em todas as nossas redes sociais.